Sejam bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Hoje estamos aqui com o Comitê FAO do Miniono 25 anos. Vamos conhecer um pouco mais sobre sua trajetória e sobre o seu tema no comitê esse ano. Muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada. Agora vocês podem começar se apresentando e contando com um pouco da sua trajetória. Meu nome é Pedro Passarelli, eu tenho 21 anos, eu estou estudando agora na PUC da Praça da Liberdade. E a minha trajetória no Miniono esse é o meu terceiro Miniono, é um projeto que eu tenho muito carinho, eu acho que ele me ensinou muita coisa, eu realmente acho que transformou minha vida para melhor. Eu comecei no ano de 2022 como colaborador de comitê externo, eu tive uma visão assim do projeto como um todo, de fora, e foi muito interessante e me deu muita vontade de voltar. E em 2023 eu voltei como diretor assistente do MS, que foi um prazer enorme, foi um comitê que foi lindo, tipo, tudo correu de maneira tão perfeita, eu gostei tanto de participar do MS que eu tive uma vontade enorme de fazer o meu próprio comitê, e agora eu sou o diretor da FAO 2024. Oi, eu sou a Esther. Eu sou a Esther, eu estudo aqui no Coração Eucarístico, eu tenho 21 anos e minha trajetória no Miniono começou em 2022. Eu participei como voluntária do AGNU, que foi muito bom, foi com uma diretora que era muito experiente, que me deu muita bagagem para poder querer participar dos outros anos do Miniono. Depois, ano passado, eu voltei como diretora assistente da OMC, que também foi com um diretor muito experiente, que hoje em dia faz parte da comissão organizadora, foi ótimo. E agora voltei novamente como diretora assistente desse comitê, com esse tema que sempre me interessou, e é isso, muito feliz. Bom, oi gente, me chamo Petrine do Vale, tenho 22 anos. Estou aqui na PUC do Coração Eucarístico também. Essa é a minha primeira experiência participando como aluna de Relações Internacionais dentro do Miniono, né? Mas eu já tive, no meu último ano do ensino médio, eu participei como delegada no CSSW 2020. E está sendo uma experiência incrível. O Miniono é realmente tudo que eu sempre imaginei, tudo que eu sempre sonhei. E o Comitê FAO é um comitê muito lindo, que a gente pode abranger vários assuntos, assim, não só desde agronomia, mas também sustentabilidade, pautas sociais e tudo mais. Então, estou muito feliz de estar participando. Gente, eu queria aproveitar também que estamos aqui, ouvintes do Café com Foca, para apresentar o Chester. Chester é o nosso mascote oficial e pela primeira vez o Café com Foca está realmente com a foca. Só tá faltando café. Mas não autorizaram o café. Não autorizaram o café. Vai que suja ele. É problema. Pedro, especificamente para você, será que você pode contar pra gente um pouquinho da ideia de como você criou o comitê? Então, o comitê surgiu, uma inspiração, a inspiração principal veio da minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela realmente pesquisa muito sobre os alimentos que entra lá em casa. Ela sempre busca comprar coisas orgânicas quando possível, e lá em casa a gente realmente uma coisa de, assim, transgênicos é uma coisa que minha mãe quase não compra. Tudo que vem aquele símbolozinho do transgênico a gente não entra em casa. Assim. E aí isso me deu uma curiosidade. Mas além disso, eu tenho uma outra expressão que eu acho que me interessou muito esse tema, foi crescer em Rondônia, que lá a gente vive em meio assim, a fazenda de plantações de transgênico. Lá a plantação de soja transgênica é muito forte, milho transgênico também se planta muito por lá. Então, assim, conviver com isso e perceber que, principalmente aqui, no meio que eu estou aqui em Belo Horizonte, nem todo mundo conhece tanto esse tema, eu achei interessante de abordar. E principalmente uma perspectiva internacional. Imagino que quando você vai fazer a pesquisa, porque você tem que se aprofundar bastante quando você vai montar o seu comitê, qual foi a sua maior surpresa que você teve até agora durante todo esse processo? Eu acho que esse comitê, a pesquisa desse comitê agregou muito para o meu conhecimento. Eu acho que eu era uma pessoa antes de começar o processo do comitê, e agora que está chegando perto do final eu sou outra. Eu realmente aprendi muita coisa, mas uma das maiores surpresas que eu tive é sobre como, assim, os transgênicos eles são feitos para que os alimentos tenham uma maior resistência a pragas, a qualquer coisa que possa impedir o crescimento das plantas. Mas a gente vê uma surpresa que eu realmente fiquei surpreso com esse dado, que
plantações transgênicas são muito mais, utilizam muito mais de agrotóxicos, são os químicos que usam para defender as plantas. Então, tipo, a planta que é modificada para ser mais resistente, ela é sempre acompanhada do químico que a gente tem a comprovação de que ele é danoso ao sistema humano. Então, assim, eu realmente imaginei que por ter essa defesa dentro do código genético da planta, não precisaria dos químicos, mas essa foi uma surpresa que realmente eu fiquei curioso. A utilização dos transgênicos, principalmente aqui no Brasil, ela é muito relevante, né? O Brasil é um dos países que mais utiliza os transgênicos, principalmente desse nosso perfil de exportador de agricultura mesmo. E, assim, a maioria, acho que posso dizer que mais de 100% das pesquisas, elas comprovam que não tem problema nenhum para o consumo humano o uso de transgênicos, inclusive eles vão ajudar no desempenho mesmo desses alimentos e que, querendo ou não, mesmo que assuste, né, o termo dos transgênicos, é algo que é fundamental para a alimentação humana em geral. Eu acho que não é mais surpresa, é tipo curiosidade, fato curioso. Na Europa, não entra agrotóxico, eles têm tipo um decreto e muitos países não entram, tem uns que abrem tipo uma exceção, faz tipo uma licença para poder produzir, mas eles produzem e exportam, eles não produzem e ingerem. Então é tipo algo que eu meio que tipo a gente entende, mas eu entendi realmente pesquisando. É isso. Acho que tem até aquela questão de que muita parte do fertilizante e agrotóxicos que a gente consome aqui no Brasil são estrangeiros. E também são proibidos. É importante notar, e também são proibidos. Não, isso é uma curiosidade muito interessante, porque quando a gente vê a Alemanha, ela é um dos principais produtores de químicos, tipo assim, que a gente considera muito perigosos. Mas a Alemanha, ela não deixa consumir os alimentos produzidos com esses químicos no seu país, mas aqui eles produzem e exportam. Eles lucram com as substâncias que eles consideram perigosas e proíbem o consumo dentro do próprio país. Dentro do país não pode, mas se for para exportar... Ou seja, cabe aí também um estudo em cima. Por que eles podem produzir e exportar, por exemplo, para o Brasil, mas a população dele não pode ingerir? Fica aí o questionamento. Pessoal, eu sei que vocês estão trabalhando há bastante tempo no comitê e a gente sabe como um projeto tão incrível igual o Minion demanda trabalho. Eu acho uma coisa que assim, ninguém pode questionar, que está todo mundo tendo muito trabalho, botando com muito carinho para fazer isso aqui. E eu queria perguntar para vocês, qual vocês acham que tem sido a maior dificuldade na construção do comitê até agora? Dificuldade eu tive, principalmente em achar material. Não existe uma fonte muito, não agrega todos os materiais. Tipo assim, é tudo muito fragmentado. Cada país tem a sua legislação e não tem algo que agregue todos os documentos que a gente precisa para entender como é que é o tema em cada país. Mas além disso, eu acho que de desafio, é um projeto desafiador, Minion. Eu acho que realmente você enfrentar esse desafio te faz crescer em muitos aspectos. Eu acho que é muito interessante tudo que a Minion te propõe, porque construir um comitê envolve muitos aspectos que eu acho que as pessoas nem pensam, mas quando a gente vai, como diretor, assume esse papel de proatividade, eu acho que realmente é um desafio que, assim, você tem que se desdobrar, mas tá tudo certo no final. Mas você tem arrasado, viu, Pedro? Pedro é o diretor muito, muito pensativo. Ele nasceu para esse cargo. E para outros também, né? Mas, enfim. Eu acho que, para mim, pessoalmente, o maior desafio que eu enfrentei foi conciliar minha vida pessoal, minha vida na faculdade acadêmica, saindo fora do projeto de extensão, e o Miniono. Porque todo ano eu falo, não vou participar mais do Miniono. E aí parece que é um vício, sabe? Quando você é viciado em doce, você começa a comer e você não quer parar de comer uma caixa inteira de bombom. Pra mim, o Miniono é isso, entendeu? Tipo, eu fiz a primeira vez e falei, ano que vem não vou. Aí no ano que vem eu fui, no ano seguinte eu fui, esse ano eu fui de novo. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante. Mas o maior desafio para mim foi conciliar as milhões de coisas que eu tenho que fazer na vida e o projeto. E é isso. Como eu tinha falado, né, meu primeiro ano de Miniono, participando assim, né, na organização e tudo mais.
E pra mim, assim, eu fiquei meio perdida. Eu cheguei, fiquei meio perdida, assim, de como é que eu tenho que me portar, o que eu tenho que fazer. Mas, graças a Deus, o Pedro sempre estava lá, né, disponível, a Esther também, para poder falar, Petrine, é por aqui, ó. E eu acho que foi isso, assim, mas, em geral, é algo que a gente vê o esforço, às vezes chega a ser cansativo, mas na hora que a gente vê o resultado, parece que tudo valeu a pena. Com certeza, tudo valeu a pena. Acho que é isso. Acho que comentou um pouco sobre a temática, né, dentro de como que você construiu ela, de por que você viu a motivação e tudo mais. Mas eu queria saber, de todos vocês, quais são os principais tópicos que você acha que vão ser levantados durante os dias de debate? Quais vão ser as coisas que vão sustentar o debate? Que são 3 tópicos que eu considero, tipo assim, muito importantes como principais que as discussões vão levantar. A questão do uso dos agrotóxicos na alimentação mundial, tipo assim, mas na perspectiva da cadeia mundial, de como ela necessita dos agrotóxicos para suprir a demanda mundial de alimentos. A gente precisa... E esse tópico vai se ligar ao segundo tema que eu acho que vai ser abordado, que é uma agricultura que seria mais sustentável, que é, como diz no ODS 2, que é o chamado para uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que não seja agressiva ao meio ambiente. Eu acho que conciliar a questão dos agrotóxicos com uma agricultura sustentável e que seja o suficiente para suprir a demanda mundial de todo alimento, que é muito grande, e talvez sem esses instrumentos a gente não conseguiria, eu acho que esse é um tema que eu acho que vai ser bem abordado nas discussões. E um terceiro que eu acho que a gente pode abordar também é a discussão da incerteza, porque mesmo que os transgênicos a gente tenha muitas pesquisas científicas sobre eles e que eles podem ser comprovados cientificamente que são seguros, ainda existe uma grande incerteza pela população no geral. E eu acho que eu quero abordar sobre essa incerteza dentro das discussões, pensar nas questões éticas da biotecnologia dentro da alimentação mundial, porque é uma coisa que você ingere. Então, acho que tem uma questão profunda de qual a origem do que você ingeriu. Acho que isso vai ser um tema que vai ser abordado. Eu não sei se vai ser abordado, mas eu espero que seja abordado, que é o primeiro ponto que o Pedro falou e como que isso está relacionado com países periféricos. Como que a gente necessitar agrotóxicos para poder produzir está relacionado com países periféricos que não têm direcionamentos, não têm condição de desenvolver pesquisas nessa área e não conseguem produzir, não conseguem comprar. Então, e também ligado à pobreza, eu acho isso um ponto interessante dos meninos levantarem a discussão. Eu acho que pegando um pé também no que a Esther falou, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vê em questão até desses países periféricos, eles não conseguirem manter essa cadeia de suprimento, né, da alimentação, e também o fato de que, por exemplo, pequenos agricultores, pequenas fazendas que vão produzir esses alimentos, elas não terem o suporte necessário, não ter tipo assim, a FAO vai ter que tentar atingir essa parte dessa população, essa parte que é tão importante para a alimentação global. E também acho que é bom se os meninos levantarem isso, dúvidas de como é que a gente pode agregar, né, esses pequenos produtores, agregar principalmente os países periféricos dentro da pesquisa, dentro dos assuntos, para realmente fazer com que isso seja sustentável, com que atinja uma parte bem relevante da população, porque a gente está falando de alimentação, né? A alimentação é algo muito importante, que é algo literalmente que envolve toda a população mundial, né? Eu acho que assim, eu gosto muito, quando eu vi o tema de vocês, eu fiquei muito entusiasmado, porque é um tema que me interessa também. E eu acho que é uma pergunta que sempre vem na nossa cabeça, né? Que a gente mora num país cujo foco é a exportação de commodity, e ainda assim é o mesmo país que tem mais de metade da população vivendo em algum estágio de insegurança alimentar. Todos esses tipos de debates são muito pertinentes e eu acho que o pessoal vai arrasar na sala. Mas, então, agora... Vamos para o nosso giro de notícias. Monsanto é condenada a pagar $2 bilhões por agrotóxico Roundup, à base de glifosfato. Essa é a terceira condenação da empresa dos Estados Unidos. O produto está associado a um tipo de câncer. Entrando um pouco mais na notícia, o júri dos Estados Unidos condenou, na segunda-feira, dia 13, a Monsanto, que pertence ao grupo alemão Bayer, a pagar $2 bilhões a um casal americano que teve câncer atribuído a esse agrotóxico, informaram os advogados da vítima. Vocês podem comentar. Vocês podem começar, porque
É um tema delicado. Então, eu acho que foi daí que... Foi uma das primeiras notícias que eu fiquei sabendo quando eu aprofundei nesse comitê, porque eu acho que é uma coisa muito interessante. E quando a gente pensa no... o Roundup, ele é feito a partir de glifosato. Ele é um dos agrotóxicos mais comuns, tipo... É uma coisa que eu achei tão impressionante que a minha avó, ela tinha na casa dela e ela usava para matar a erva daninha que crescia no asfalto. E, tipo assim, isso foi depois que eu vi a minha avó fazendo isso, que aí eu fui pesquisar e eu disse, é uma substância cancerígena que é, assim, é de fácil acesso. Principalmente se você tem alguma propriedade rural, você... Sabe, é muito fácil de ter acesso a esse agrotóxico. É uma coisa que a gente usa amplamente. Tipo, ele é muito utilizado na soja. Tem uma soja que ela é modificada geneticamente, transgênica, para aceitar essa substância melhor. A planta não ter... a planta ser resistente à substância que vão usar, porque essa substância ela é muito eficaz em matar ervas daninhas. Então, é uma coisa que eu acho impressionante, que é uma substância que ela é comprovadamente... o júri condenou, viu que ela causou câncer, mas a gente usa assim no dia a dia, uma coisa que não é incomum. Eu fiquei muito impressionado com essa notícia e faz parte de toda a pesquisa biotecnológica para a produção agrícola, sabe? É uma coisa que envolve muito com o tema do comitê. Acho que é interessante pensar nisso que o Pedro falou, em como essas pessoas estão utilizando esse agrotóxico. Qual o equipamento que elas estão usando? Elas estão de chinelo e tá jogando no chão? Tá pegando no pé da pessoa? O que isso faz com o organismo da pessoa? O que isso faz com a pele da pessoa? O que isso vira? Então, acho que isso é um ponto bem interessante de se pensar. Tipo assim, a gente pensa que é um veneno que a gente coloca na comida, coisa que a gente mais ingeriria. É literalmente um veneno. É uma coisa que causa câncer, é uma coisa muito interessante. Quer dizer, não é interessante, mas Interessante é uma de coisa, pensar. é uma coisa muito contraditória, porque é o alimento e você está colocando o veneno nele. É uma coisa que, mas de certa maneira, tipo, é comum. Não é assim, a gente não acha no alimento do dia a dia, no arroz e feijão, mas alimentos tipo que a gente ingere tipo ao longo da vida, algum deles provavelmente vai ter algum agrotóxico à base de glifosato, que é a substância principal dessa que causa câncer. Eu acho que é algo muito interessante da gente se pensar também que, né, o governo americano multou em 2 bilhões de dólares a empresa, né, pelo fato de ter causado câncer para a família e teve essa indenização para a família. Só que, assim, que é algo que, indenizou essa família, mas o que o governo, o que a empresa pode fazer para impedir de que isso aconteça novamente, entendeu? Quais são as medidas que eles podem formular para que tenha um espectro onde defina como você pode usar, de que forma, qual que é o tamanho da plantação, qual que é o tamanho da produção que pode usar, quais são os aparelhos que devem estar sendo utilizados quando você for utilizar esse tipo de agrotóxico na sua plantação, porque é algo que pode acontecer repetidamente várias vezes, entendeu? Isso foi um caso que foi noticiado, um caso grande, mas também pode ter diversos outros casos que estão acontecendo e a gente não teve acesso a isso, né? Só complementando o que a Petrine falou, eu acho também que a gente deveria pensar o que a gente pode fazer, a gente, enquanto sociedade civil, o que a gente pode fazer para ajudar que esse tipo de informação seja divulgada e espalhada numa plantação da vida, não sei, o que a gente pode fazer com isso? Quais pessoas a gente deve apoiar que também estão falando sobre isso? Então, é isso. Aqui dentro dessa notícia, contam alguns outros casos em que essa mesma empresa foi multada por causa desse mesmo produto. E eu queria saber aqui no Brasil, é proibido esse agrotóxico específico, algum perto dessa mesma linha de agrotóxicos? Não, ele é permitido e ele é de fácil acesso no Brasil. Assim, eu não sei dizer as regulamentações legais, definições exatas, mas eu acho que a comprovação de uma propriedade rural produtiva, eu acho que é o suficiente para você comprar esse agrotóxico em qualquer casa de insumos agrícolas. E por ele ser de fácil acesso e por ele não ter essa regulamentação, eu acho que é um problema muito sério, principalmente aqui no Brasil. Então, esse agrotóxico específico, as substâncias à base de glifosato, elas são de fácil acesso, elas são muito comuns no Brasil, especialmente. O Brasil, ele é um grande mercado da soja. Tem uma soja que ela é geneticamente modificada para aceitar esse agrotóxico, ela se chama Roundup Ready,
e ela é uma das mais acessíveis, mais plantadas no Brasil. E então a substância ela é muito utilizada, mas não só nas grandes plantações de soja, ela também pode ser utilizada no dia a dia. Eu acho que ela tem uma facilidade de acesso tão grande que as pessoas utilizam ela como para matar plantas daninhas na casa, sabe? Tem realmente, mesmo sendo carcinogênica, comprovadamente por um júri nos Estados Unidos, ela ainda assim é de fácil acesso. Ela não tem uma regulamentação muito estrita. É realmente uma coisa muito triste, né, gente? Porque a gente está colocando novamente veneno na nossa mesa. Sem falta para esse ponto. Porque é bem preocupante no caso. Então, vamos para a nossa próxima notícia. Veiculada pelo UOL, escrita por Rafael Neves, e exportação de soja para a China puxa desmatamento no Cerrado. Acelerada nas últimas 2 décadas, a exportação de soja para a China tem estimulado a expansão do agronegócio no Cerrado, o bioma mais desmatado do Brasil em 2023. Pessoal, vocês podem comentar essa notícia pra gente, por favor? Eu quero comentar de uma maneira mais pessoal essa notícia, porque eu morei em Cuiabá por 2 anos e minha família é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então eu conheço bastante Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e são 2 regiões que abrigam grande parte do bioma do Cerrado, e é uma coisa que a gente consegue ver muito claramente como é desmatado lá. Tipo assim, se você andar de carro pelas estradas do Mato Grosso, você vai ver assim, só plantação de soja até onde a vista alcança. Então, tudo aquilo ali que um dia já foi bioma cerrado, hoje em dia está sendo desmatado para ser plantação. E essa plantação voltada para exportação, ela não é voltada para alimentação brasileira. Ela é voltada para lucro dos grandes latifundiários. E toda essa plantação, ela puxa o desmatamento. É uma coisa que a gente consegue ver em imagem de satélite. O estado que eu nasci, Rondônia, também, ele foi transformado completamente já não é o bioma cerrado, é o bioma da Amazônia, mas ainda assim ele foi muito desmatado para abrir espaço para plantações. Eu acho que é um tema assim, de muita importância no Brasil, porque aqui no Brasil a gente vive esse processo de tirar as matas para abrir espaço para mais plantações. E para prédios, né, também. Prédios, construções. Eu acho que é necessário a gente falar sobre como esse tipo de exploração enriquece cada vez mais os ricos e empobrece cada vez mais os pobres. No sentido de, literalmente isso, a pobreza, a fome, a insegurança alimentar no Brasil é muito, muito explícita, assim. Você consegue observar, você consegue enxergar, e os ricos estão cada vez mais ricos. Então, é isso. O rico sobe e o pobre desce. E o pobre desce. É que o de cima sobe de baixo desce. Eu não sei, eu leio aquela... O rico cada vez fica mais... Essa? Eu não lembro dessa. Cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica rico. Eu queria comentar um pouco mais sobre essa notícia. Quando a gente pensa, ela diz claramente que a exportação, que é a produção voltada para a exportação que está puxando essa desmatamento. E que a gente comentou um pouco aqui sobre a fome no Brasil, que o Brasil é um país que sofre de segurança alimentar grande parte da sua população. A gente vê que a gente está desmatando, mas não está desmatando para produzir mais alimento para a população. A gente desmata para exportar, não é para alimentar a própria população. A gente está assim, envenenando nossos solos, nossos rios, e não está voltando para a alimentação do brasileiro. Eu acho que pegando o gancho também nisso que o Pedro falou, o Brasil ele produz mais do que o necessário para poder alimentar toda a nossa população, e mesmo assim a gente sofre com essa grande porcentagem, né, tendo essas dificuldades de acesso à comida saudável. E assim, o que fica também é que olha o tanto que a gente perde de forma sustentável também, né? Animais que morrem, fauna, flora, e o Brasil, que é um país tão rico, tão diverso, com apenas assim, com o que a gente pensa que está aproveitando apenas a população com mais dinheiro, né? Os latifundiários, os empresários, a gente está perdendo coisas que a gente não consegue colocar de volta, né? É extremamente pertinente falar isso, principalmente nessas semanas que a gente vê a devastação de tantos biomas com queimadas, muitas vezes criminosas, para abrir plantação. E puxando esse ponto de muitas vezes criminosas, das queimadas, boa parte desse desmatamento, que a notícia fala exatamente, é um desmatamento que ocorre de forma legal. É um desmatamento legalizado, não é algo fora da lei, não é algo fora, por baixo dos panos, nada do tipo. É algo institucionalizado e algo permitido pelo governo.
Então, E é por isso que hoje eu estou de blusa de frio, morrendo de frio, e sábado eu estava na piscina. Porque Clima não significa mais nada, não significa nada. Ebulição global não significa nada para essas pessoas, só querem enriquecer. E lembrem de quem que isso cai, gente. Igual a Esther tinha falado, quem vai ser afetado vai ser o pobre. Isso puxa discussões muito sérias, igual racismo ambiental e por aí vai. Queria só comentar uma coisa que comentaram sobre como tem um papel do governo que é legalizado o desmatamento. É uma coisa que nas pesquisas para o comitê eu vi que desde um processo que vem desde 1950, que é um estímulo muito grande para o governo brasileiro para investir no setor agrícola e para exportação. É um processo que, legalizações seguidas e projetos, incentivos financeiros, é uma grande gama de ações partindo do governo para permitir esse modelo produtivo. Vamos para mais outra notícia da Agência Brasil. A agricultura familiar é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. E o que essa notícia fala é que, basicamente, se todos os agricultores familiares formassem um país, seriam o 8º maior produtor de alimentos de todo o mundo. Isso é algo que escancara bastante um ponto muito importante dentro do comitê, que é justamente o papel da agricultura familiar dentro de toda essa lógica de produção, de exportação, de latifúndios e tudo mais. Vocês poderiam comentar um pouco sobre? Então, é um ponto que eu quero trazer para o comitê, que a gente tem essa grande agricultura extensiva, intensiva em uso de tecnologias, mas mesmo assim ela não é a grande produtora dos alimentos que chegam na mesa, assim, não somente brasileiros, mas ao redor do mundo. A maior parte dos alimentos que chegam na mesa, eles na verdade partem de uma agricultura de outras técnicas, principalmente a familiar é uma delas e ela é uma das principais no Brasil. No Brasil, a agricultura familiar é uma das... O que chega na mesa brasileira, a maioria, em questão de vegetais, em questão dos produtos frescos, eles vêm, e são a base da alimentação, eles vêm da agricultura familiar. 70%. Então, a grande maioria vem. É essa agricultura que a gente... Então, a gente pensa a agricultura familiar como grande produtor de alimentos brasileiros. E nisso a gente vê o chamado próprio ODS 2, que fala sobre agricultura sustentável. E nele existe, dentro das metas do ODS 2, existe a meta de reforçar a agricultura familiar, que ela é conhecida, ela é reconhecida pela própria FAO, pela ONU, pela Comissão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela é reconhecida como, um dos métodos mais eficazes de produzir alimento de maneira... que não vai agredir o meio ambiente tanto quanto a agricultura intensiva e extensiva que a gente vê nesse métodos modernos que a gente está observando, que é o tema do comitê. Acho que vale observar também que as pessoas que são parte da agricultura familiar, as famílias vendem os produtos que eles produzem por um preço, as pessoas que são mais humildes, por um preço mais barato do que a empresa vende pra gente. Então, acaba que essas pessoas que estão produzindo pra gente comer não têm condição financeira de ter uma vida estável. Então, é isso também que eu queria. Eu acho que é isso mesmo, de ter a valorização do trabalho, da produção deles, que não só eles ganham muito menos do que deveriam ganhar, e também a questão de segurança dentro da produção dessa agricultura familiar. Eu acho que o mínimo que a gente poderia esperar, mas infelizmente não acontece, é que essas grandes empresas que estão revendendo, né, os produtos, elas dessem esse apoio, dessem condições para que fosse tanto de forma mais sustentável, tanto de forma mais segura para as famílias que estão produzindo esses alimentos, estão tendo essas plantações, elas tivessem realmente um apoio tanto das empresas quanto do governo mesmo para poderem trabalhar nisso. Fechamos nosso giro de notícias e voltamos para as perguntas direcionadas ao próprio comitê. Pessoal, faltam 46 dias para o nosso mini-ONU. Quais dicas vocês poderiam dar para os nossos delegados para eles se prepararem para o nosso evento? Eu tenho uma dica importante, que eu sou uma pessoa que eu me considero muito tímida e, nos treinamentos para o mini-ONU, a gente tem que, a gente faz simulações e durante as simulações eu sinto esse bloqueio de poder fazer a fala, mas você é uma coisa que eu quero dar essa dica, os delegados de experiência própria de,
sair da sua zona de conforto, realmente, tipo, falar que as pessoas vão te ouvir durante o Minion. Então, assim, se preparando, você vai se preparando mentalmente para falar em público. Eu acho que é uma coisa muito importante. Mas, além disso, eu acho que pensar no Miniono como um ambiente de aprendizado. Eu acho que isso vai facilitar muitos legados na hora de chegar no Miniono, que é, assim, da dificuldade, é uma experiência muito diferente para quem está dentro da escola, mas eu acho que, assim, pensar como um ambiente que está ali para aprender e está todo mundo ali numa condição parecida com a sua, eu acho que é uma dica que eu acho valiosa para quem vai estar vindo, principalmente alguém que vem de primeira vez. Eu acho que eu tenho 2 dicas. A primeira é estudem sobre o tema, venham preparados, leiam notícias. Eu acho isso muito importante, estudar sobre o tema. E a segunda dica é façam amizades. Porque as amizades, às vezes, que os meninos fazem dentro do Miniono viram uma coisa, assim, de amizade de anos. Eu conheço gente que tem amizade de anos, que se conheceu no Miniono, pessoas de estados diferentes, e acaba que vira também, eu sei que os meninos não devem pensar nisso, mas vira networking. Então, assim, hoje em dia tudo é networking. E é isso. Uma dica que é mais tranquila, mas é muito importante, é acompanhar as nossas redes sociais também, o nosso blog, que tem um guia de regras, tem os dossiês, tudo que vocês precisam para estar preparados, afiados para o dia da simulação. Lembrando que o Insta do comitê vai estar na descrição do nosso episódio. Ok. Agora, já que vocês falaram para estudar sobre o tema, indica alguma série, livro, filme, documentário com a temática. Eu tenho uma indicação, eu acho que, assim, é um documentário, ele é um pouco mais sério, se chama Veneno Nosso de Cada Dia, e ele é um documentário que ele explora como os alimentos que a gente come no dia a dia, eles estão com substâncias perigosas no nosso organismo, venenos, literalmente. É um documentário que, sim, ele é bem sério, ele até é um pouco, assim, você vai assistir, você vai ficar um pouco chocado com as substâncias que você pode ingerir ao longo do seu dia, mas eu acho que é muito importante a gente ter a noção disso, e é um tema que vai abordar no nosso comitê, que é os agrotóxicos, as substâncias químicas que você coloca dentro da alimentação. Alguma outra? Gente, o meu é bem mais de boa, The Last of Us. Simplesmente. O fungo entrou na pessoa. Não entrou, né? Mas assim, o fungo foi desenvolvido dentro do organismo da pessoa por ingerir um pão onde, tipo assim, foi fermentado errado. A química deu ruim. Então, acho que, assim, dá pra você ver o The Last of Us e pesquisar. Será que isso poderia acontecer? Spoiler? Poderia. Então, é isso. Pessoal, Miniono, a gente sabe como é o caos dos dias, né, de experiência. Vocês podem contar uma história engraçada, memorável, da experiência de vocês nos outros Minionos? A minha primeira simulação, na primeira vez que eu participei do Miniono, uma delegada do Cine, quando a gente perguntou se tinha alguma questão almoçal, ela disse: questão de dúvida, alguém tem carregador de iPhone? E eu tenho um vídeo disso, mas não posso mostrar. Então agora a gente vai pro meu quadro favorito desse programa. Ping Pong, bate-bola, jogo rápido. Livro favorito. Dia do Coringa. Hã? O Dia do Coringa, o nome do livro O favorito. livro? Livro. Livro favorito. É Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. Gente, eu não sei ler, mas eu vou inventar aqui, peraí. O Código da Vinci. Filme que te marcou? A Viagem de Chihiro. Orgulho e Preconceito. High School Musical 3. Um país que gostaria de visitar. Islândia. Sei lá, todos. Japão. Deixa eu responder. Dinamarca, eu vou mudar pra Dinamarca. Uma inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? Dentro e fora? Dentro ou fora? Kenneth Waltz. O realismo! Toma. Do nada, uma inspiração. Eu adoro ele, eu achei tão inteligente. Deixa eu pensar. Too much. Minhas irmãs. Acho meu pai. Legal. Já responderam As duas estão família. LeBron James, Ayrton Senna. O vegano falou quem? Pegou a Clara Ramos. Clara Ramos e a Clara Ramos.
Foi isso. Então, Ok, última pergunta. Mande uma rápida mensagem para os seus delegados enquanto que o outubro não chega. Nós, equipe FAO, estamos muito ansiosos para conhecer vocês. A gente tá bem ansioso mesmo. Nós somos pessoas ansiosas. E a gente é muito legal, pode ficar tranquilo. Se quiser mandar DM, qualquer pergunta, pedir indicação de música no Spotify. É isso. Eu tenho que falar isso, de verdade, gente. A gente tá aberto para qualquer dúvida. Qualquer dúvida podem chegar na DM do Instagram ou. Eu acho que o único método de comunicação é o Instagram, então vai ser por ele. É isso, gente. Venham, venham, venham. Venham de verde, aquelas. Mentira, não venham de verde. Venham da cor que vocês quiserem. Só venham. novamente, se hidratem e passem protetor solar. Por favor, crianças. BH tá Seco. Tragam garrafinha. Sim, essa é a minha parte nessa negócio. Toda vez eu falar, traga uma garrafinha de água. Bebam água, cuidem dos seus rins. Eu só queria contar um fato curioso da equipe da FAO, é que nós somos uma equipe formada por 3 artistas. Eu, Petrine e a voluntária, que depois eu vou postar no Instagram pra vocês conhecerem, a Carol. Pessoal, muito obrigado, Pedro, Petrine, Esther, pela presença de vocês aqui. Foi maravilhoso discutir esse tema tão importante com vocês. E obrigado a você também, que ficou até o final acompanhando a gente. Eu sou Gabriel Marques e esse é mais um Café com Foca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.